E aí, pessoal, maravilha, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui então às nossas aulas, falando agora sobre a aula 4. A gente vai falar sobre os tipos de penas proibidas. Um assunto bem legal que não pode fazer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é sobre a dinâmica da pena. Esse é um tema que foi escrito pelo Animal Bruno. E aí, aqui dentro, a gente vai falar sobre como que funciona essa dinâmica da pena. Então vamos lá. Tem três tipos: combinação legislativa, aplicação judicial da pena e execução da pena. E como você pode ver aqui, ó, essa dinâmica da pena está relacionada aos três poderes da República. Vamos ver o que é cada um deles. Combinação legislativa é a criação do legislador que, por meio de lei, prevê as sanções correspondentes a cada delito. Então, para resumir para você, você não vota lá no senador, na Câmara dos Deputados, no prefeito, no vereador, assim por diante. No sistema penal, lógico, não vai poder ser no município, mas na Câmara de Deputados, os senadores, o presidente, eles acabam legislando em matéria penal e é por isso que essa é a parte da combinação legislativa, onde se criam as leis, onde surge. Aplicação judicial da pena, essa é a segunda dinâmica. No processo criminal, é o momento em que o juiz ele vai aplicar a pena concreta ao acusado, passar a ser réu, no caso, devido ao cometimento do delito. É o momento da individualização dessa pena. A gente já viu o princípio da individualização da pena nas aulas passadas, tá? Princípio da individualização da pena, artigo 5º, lá nos seus incisos da Constituição Federal. E aí, o último viés, que é o terceiro, é a execução da pena. Momento em que a pena concretiza na sentença que será cumprida pelo apenado. Então aqui, ó, na aplicação judicial da pena, o juiz dá uma pena, faz a individualização e depois tem o momento, a fase de execução da pena, tá? Como se isso aqui fosse uma linha do tempo. Primeiro se cria, lembra, sempre tem que ter uma pena anterior, depois passa para a aplicação da pena que o juiz vai fazer no processo judicial e aí depois vai fazer a execução da pena quando a pessoa vai cumprir o regime que foi determinado para ela. A dinâmica da pena está relacionada aos três poderes e aqui vai repetir um pouquinho o que eu acabei de falar. Então, combinação legislativa vai estar ligada ao poder legislativo, que é a criação da lei. A aplicação da pena, a aplicação da lei, na verdade, né, que foi criada pelo judiciário, vai ser feita pelo legislativo, vai ser feita pelo poder judiciário. E a última etapa, que é a execução da pena, está ligada ao poder executivo mesmo, que é o Estado, na hora de colocar o réu lá dentro do presídio. Beleza? Então, essa aqui é a dinâmica da pena, é bem fácil esse assunto, pessoal. Um assunto bem tranquilo de dominar. Deixa eu fechar aqui para ficar bem tranquilo para vocês. Então, combinação legislativa, aplicação judicial da pena e execução da pena. Se cair isso na sua prova, o que é a dinâmica da pena? Você sabe escrever bem isso, ou se cair lá numa questão, você também consegue responder bem tranquilo. Então agora vamos entrar no tema propriamente dessa aula, que é um tema um pouco maiorzinho, que é penas proibidas pela Constituição Federal. Quais são as penas que são proibidas? Então vamos lá. No artigo 5º também vai estar lá escrito: não haverá penas. Letra A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, tá? Já vamos falar sobre isso. De caráter perpétuo, a pena para sempre, não pode ter pena para sempre. De trabalho forçado, forçar alguém a trabalhar como pena por alguma coisa que ele fez. De banimento, banir, a gente vai falar de cada um deles, tá? E cruéis. Esses são os 5 tipos de pena que não pode ter de nenhuma forma, em nenhum crime, em nada. Isso é cláusula pétrea, não pode mudar, tá? Então esse é um núcleo que não tem como mudar. Muito cuidado, principalmente nas provas de concurso, porque esse é um tema que ele é bem fácil de perguntar e está bem na moda. Então toma muito cuidado com ele, tá? Então vamos começar. De morte, salvo em caso de guerra declarada. Então você tem que saber qual é o caso de guerra declarada. E ele já dá aqui, ó, nos termos do artigo 84, inciso 19, você pode até colocar aqui, da Constituição Federal, tá? Então vamos lá. Em regra, o Brasil proíbe a pena capital, porém a doutrina enxerga 3 exceções. Quais que são as exceções? Guerra declarada, lei do abate, que é essa lei 7.565 de 86, no seu artigo 303, parágrafo 2º, anota isso daqui é uma exceção, precisa de autorização do presidente ou de pessoa por ele delegada, tá? Lei dos crimes ambientais, também está aqui, ó, Lei 9.605 de 98, no artigo 24. Anota isso daqui também, que é mais uma exceção. Mas aqui, olha atenção para esse ponto, ela traz a pena de morte para pessoa jurídica poluidora. Então não é uma morte de uma pessoa em si, é uma morte de uma pessoa jurídica. Mas a doutrina também traz isso como exceção. Mas vamos lá, guerra declarada, que é o mais perguntado, vamos dizer assim, em todos os concursos. Cuida da guerra legalmente declarada por ato presidencial. Então, o primeiro ponto aqui, ó, tem que ser ato presidencial, muito cuidado nisso. Mediante autorização ou referendo
do Congresso Nacional. Precisa ter esse referendo. Então, um ato é do presidente, tem que ter o referendo do Congresso Nacional, beleza? Essas duas coisas são importantíssimas e é muito perguntada porque é detalhe. Então, precisa do ato presidencial e precisa da autorização e referendo do Congresso Nacional. A pena de morte, no caso de guerra declarada, se dá por fuzilamento. Então, esse é o modo. Não tem cadeira elétrica, não tem choque, não tem enforcamento, é fuzilamento, tá? Vamos aqui, ó. Atenção, pode haver um conflito, atenção, conflito armado, guerra urbana ou qualquer outra perturbação que não configure uma guerra no termo constitucionalmente estabelecido, não admite pena capital. Por que isso está colocado aqui? Porque não dá para justificar uma pena de morte por conta, por exemplo, do que aconteceu no Rio há pouco tempo, da intervenção militar que aconteceu lá no Rio nas favelas. Não dá para você entrar lá e falar assim, olha, vai ter pena capital agora porque aquilo é um conflito armado, aquilo é uma guerra, está tendo uma guerrilha urbana ali. Não é, tá? A guerra ela precisa ser legalmente declarada por ato presidencial, mediante autorização e referendo do Congresso Nacional. Lembra sempre disso, para você não cair nessas pegadinhas. Então, conflito armado, guerrilha urbana ou qualquer perturbação que não configure guerra nos termos constitucionalmente estabelecidos não admitem pena capital. Deu para entender isso? Ficou claro? Então, beleza. Vamos para o próximo item. Essas aqui são as exceções, então, no caso de guerra declarada. Então, admite pena de morte no Brasil? Não admite pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí, se você quiser falar que a doutrina ainda enxerga 3 exceções, você vai poder falar sobre a lei do abate, a lei de crime ambiental e, no caso constitucional da guerra declarada, tá? Pena de caráter perpétuo. O que seria uma pena de caráter perpétuo? Aquela pena que é para sempre. O STF, com base nessa proibição, tem julgado inconstitucional o prazo indeterminado da medida de segurança. O que é isso, Rodrigo? Medida de segurança é quando uma pessoa é declarada inimputável, ela não pode responder a uma pena, e aí é decretada para ela uma medida de segurança. Ela tem que ficar guardada num hospital psiquiátrico, vamos dizer assim, cumprindo essa medida de segurança. Ela não pode estar em convívio. E aí, esse prazo indeterminado da medida de segurança seria inconstitucional. Ele já foi julgado inconstitucional pelo STF porque seria uma pena de caráter perpétuo. Isso também chove em concurso e em prova. Então, se a pergunta for, pode existir uma medida de segurança por prazo indeterminado, sem falar quando aquele réu vai sair? Não pode. O que pode haver é uma medida de segurança que vai ser reavaliada com o tempo para ver as condições do réu. Aí, ok. Mas uma medida com prazo indeterminado que nunca vai acabar, não pode. Vamos falar sobre o Estatuto de Roma agora. No artigo 77, a linha B, lá do Estatuto de Roma, ele prevê como espécie de pena aplicável a pena perpétua. E aí você vai falar, pô, peraí, o Brasil assinou esse estatuto sem ressalva, então ele é um signatário desse estatuto. Lembra, esse estatuto ele entra na nossa legislação com força de lei, ele está abaixo da Constituição, mas ele entra como força supralegal, assim, acima das nossas leis, né, o Estatuto de Roma. E aí, conflito entre a Constituição Federal e o Estatuto de Roma. Como que resolve isso? Se o Estatuto de Roma fala que pode aplicar pena perpétua e a nossa Constituição fala que não pode ter a pena perpétua. Primeira coisa, o artigo 77, a linha B, ele fala que vai ter essa pena perpétua para os casos do artigo 5º desse Estatuto de Roma. Quais são esses casos? Genocídio e aí por diante. São casos que estão previstos lá nesse artigo 5º do Estatuto de Roma, tá? Dessa aplicação. Então vamos lá, tem conflito? O conflito, ele não existe, ele é somente um conflito aparente de normas. Por quê? Porque a Constituição Federal, quando ela prevê a vedação de pena de caráter perpétuo, ela está direcionando, olha aqui que eu coloquei para vocês, o seu comando para o legislador interno, não alcançando o legislador estrangeiro ou internacional. Ou seja, ele está falando para o nosso Senado e para o nosso Congresso Nacional, para a nossa Câmara, que você só vai poder fazer leis que não tenham, ou definir crimes que a pena não seja de caráter perpétuo. Então você tem que pôr um tempo, 30 anos, de 20 a 30, de 10 a 15 e assim por diante. Muito cuidado com esse tema de pena, tá? Principalmente por conta de eleição presidencial e tudo mais, que isso aqui pode cair muito, tá? Então não dá para fazer uma pena de caráter perpétuo, beleza? E aí, o Estatuto de Roma definiu? Definiu, mas ele é um legislador estrangeiro, então ele poderia fazer sim, e o Brasil é signatário, então pode haver uma condenação por caráter perpétuo lá no Estatuto de Roma, no Tribunal Penal Internacional, no caso, por exemplo, de um crime de genocídio. É assim que você vai responder na prova, beleza? Então vamos lá, próximo item. Trabalho forçado. Pode haver pena de trabalho forçado? Não, ninguém pode ser obrigado a trabalhar como um meio de cumprimento de pena. Aí você vai falar assim, peraí, mas eu sei que lá na hora do cara cumprir a execução da pena, ele tem sim trabalho, ele pode trabalhar. Então vamos lá.
Cuidado, não pode confundir o trabalho previsto no Código Penal com o trabalho da Lei de Execução Penal. São coisas diferentes, tá? Esse trabalho da Lei de Execução Penal, ele é exercido concomitantemente com a pena. Ele é um meio de ressocialização, gerando direitos e remuneração. Qual que é um direito que gera, por exemplo? Redução de pena. Cada 3 dias trabalhados, você abate 1 dia na sua pena. Então isso não é uma pena para ele. Ele está exercendo concomitantemente. Ele exerce a pena dele, ele está lá cumprindo a pena dele e trabalhando para poder ganhar dinheiro, gerando então a redução de pena e assim por diante. Opa, peraí que eu mudei tudo aqui, voltou. O trabalho é dever do preso definitivo, de modo que o preso se recusa... Tá, vamos lá aqui, ó. O trabalho é dever do preso definitivo, de modo que o preso que se recusa, sem justa causa, comete falta grave. Isso aqui pode ser a grande pegadinha. Eu até quero colocar uma observação aqui para você tomar muito cuidado com esse ponto também. Por quê? Porque a pergunta pode vir nesse sentido. O preso que se recusa a trabalhar na execução da pena, ele pode sofrer falta grave? Já que tem uma proibição de pena de trabalho forçado? Aí você pode se confundir com isso. Mas na verdade, sim, pode sim. Porque o trabalho ele é um dever do preso definitivo. Quando a pessoa está lá presa, já cumprindo a pena dela, o juiz já deu a sentença, já transitou em julgado o processo, ou seja, o processo já acabou e ela está cumprindo a pena dela, o trabalho dele é um dever do preso. E se ele não faz, sem uma justa causa, ele comete falta grave. O que seria uma justa causa? Por exemplo, ele tem problema nas costas e ele não consegue executar aquele serviço que está ali. Então, esse seria uma justa causa para ele não trabalhar. Mas também é direito que lhe enseja remuneração e remissão, como a gente já falou, direito de descontar 1 dia de pena a cada 3 trabalhados. Isso aqui eu já falei para vocês, está lá na lei de execução penal, sempre que você vê LEP é isso, no artigo 126 e seguintes, tá certo? Então, beleza, isso aqui era tudo que a gente tinha que falar sobre trabalho forçado. Vamos falar aqui da pena de banimento. O que é a pena de banimento? É a expulsão do nacional, já está aqui aberto. O nacional é a pessoa que nasceu no Brasil, beleza? Então, a expulsão de uma pessoa, de um nacional do Brasil, é uma pena de banimento. Ele está sendo banimento do país, está sendo banido do país. Essa é a pena de banimento, ela é proibida, tá? O nacional não pode ser expulso, é uma pena proibida. Cruéis. Penas cruéis, você pode imaginar qualquer tipo. Pena de chibatada, pena de tortura e assim por diante. Ó, tem que pegar o cara e bater. Teve um caso muito emblemático, que é do menino que teve a testa torturada, teve a testa tatuada, que escreveram na testa dele, pegaram ele. Poderia o Estado determinar que fosse tatuada a testa dele? Não poderia, porque é uma pena cruel. Mais um exemplo de pena cruel, e esse exemplo acho que vai despencar em concurso, é o exemplo da castração química. Pode haver castração química para estuprador? Não dá para haver castração química para estuprador com a nossa atual Constituição, porque o entendimento é de que isso seria uma pena de caráter cruel e a Constituição proíbe e está no seu núcleo que não pode mudar, chamado de cláusula pétrea. O que é isso? Não pode mudar, é um núcleo da Constituição de direitos que não podem ser alterados. E esse é um dos artigos, que é o artigo 5º aqui, esse inciso, todo o artigo 5º, na verdade, ele está dentro dessa norma rígida, que não pode ser extinto esses direitos. Então, dá para colocar castração química com essa Constituição atual? Não, não dá, beleza? Bom, era isso aí que a gente tinha que conversar sobre todos os tipos de pena. Deixa eu fazer só um retrospecto aqui para você das penas proibidas. Então, não haverá penas. E aí, vamos lá. De morte, só em caso de guerra que pode, tem que ser a guerra declarada, já expliquei para vocês. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, beleza? Então, esses daqui são as penas que são proibidas pela Constituição Federal. Essa é a nossa aula 4. Vou pedir para você compartilhar, curtir. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E também, se você quiser, acesse o site desenhandodireito.com.br e se cadastra na nossa plataforma, que lá tem todas as aulas disponíveis para você, na sequência certinha, para você poder entrar e desfrutar muito mais materiais por lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima!